Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para gravar mais um vídeo, mas antes de eu falar sobre o assunto que a gente vai trazer, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal e vocês vão receber automaticamente uma notificação assim que a gente subir um vídeo novo. Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre osteoporose. O que é essa patologia silenciosa que se dá nos ossos? Vocês podem perguntar, mas o que a osteoporose tem a ver com a quiropraxia? A osteoporose não tem nada a ver com a quiropraxia, mas é uma doença que se dá nos ossos. Então, como a quiropraxia trata do sistema neuromusculoesquelético, então eu acho interessante a gente trazer o assunto da osteoporose. E tem mais, a osteoporose afeta 2 milhões de brasileiros anualmente. Existem 2 milhões de casos anualmente diagnosticados de osteoporose. Tá? Então é uma doença pandêmica que está afetando a vida de milhares de brasileiros. Então é importantíssimo a gente trazer informação para que de alguma forma a gente possa ajudar a vida desses brasileiros que sofrem dessa doença. Bom, o que é a osteoporose? A osteoporose é a perda da massa óssea. Tá? Então ela ocorre quando o osso começa a ficar fraco, quando o osso começa a ficar frágil. Então ele vai perdendo aquela densidade que ele tem dentro do osso. Tá? Então, à medida que a gente vai perdendo essa densidade, essa quantidade de massa óssea dentro do osso, o nosso osso vai ficando mais frágil e mais passível de se quebrar. Tá? Então, quando existe uma fratura, quando existe uma quebra desse osso, isso é um problema muito sério. Tá? Existem várias pessoas que acabam tendo a fratura devido à osteoporose, por exemplo, fratura de quadril, que é muito comum. E aí depois da fratura vem a óbito, inclusive, tá? Pelas complicações que se dá devido a essa fratura de quadril. Bom, vamos lá. A osteoporose ocorre em que idade principalmente? Antes de mais nada, é importante dizer que a osteoporose ela ocorre muito mais em mulheres do que em homens. Até os 50 anos de idade, ela ocorre em 6 mulheres para 1 homem, tá? Uma diferença bem grande. E de 60 em diante, é 1 caso de homem para cada 3 casos de mulheres. Tá? Então é uma doença que afeta muito mais as mulheres. Em que fase que ela afeta mais as mulheres? Na fase da menopausa e pós-menopausa. Então a menopausa o que ela faz? Ela afeta a produção de hormônio, principalmente o estrogênio, e acaba afetando as células ósseas, os osteoblastos, e isso influencia diretamente na densidade do osso. É importante a gente lembrar que a osteopenia, tá, que ela dá em várias pessoas, ela não é uma patologia. Tá? O que é a osteopenia? É uma leve perda de massa óssea. Tá? Porque o que acontece? A gente para de crescer até os 20 anos, né? Os ossos param de crescer até os 20 anos, e dos 20 aos 35 a gente ganha densidade óssea. Né? Então, de 35 em diante, a gente acaba perdendo densidade óssea. Agora, quando esse grau de densidade é uma perda leve, chama-se de osteopenia. Tá? A osteopenia não tem problema, ela é muito comum, ela é mais comum nas mulheres inclusive, mas ela não é uma patologia. A patologia é a osteoporose, que é a perda de massa óssea agressiva. Tá? Então não se preocupem se vocês tiverem osteopenia. O que a gente vai falar aqui hoje são algumas dicas que a gente pode evitar a chegada da osteoporose. Tá? E evitando a chegada da osteoporose, isso é muito importante para a saúde, porque as fraturas são muito perigosas, elas ocorrem muito frequentes quanto mais idade a gente tem. Tá? Então existem fraturas inclusive na coluna vertebral, fraturas por compressão. A vértebra ela fica fraca, frágil, perde a massa óssea, né, do osso dentro da vértebra e ela se quebra, ela se comprime. Pum. Isso gera muita dor. Então é muito comum idosos reclamarem de dor nas costas e terem uma fratura por compressão devido à osteoporose. Então vamos lá, vamos aos fatores que podem ajudar a gente a evitar ou postergar a osteoporose em nossas vidas. Tá? Isso é importante a gente passar inclusive para os nossos pais, para os nossos avós, para todo mundo que a gente ama, principalmente para os mais velhos. Vamos lá. Primeira dica, o aumento da ingestão de cálcio. É muito importante a ingestão do cálcio. Tá? O cálcio é uma vitamina importantíssima para o osso. Então se a gente tiver uma dose diária de ingestão de cálcio, isso vai ajudar muito na osteoporose. As pessoas que não tomam leite, que não comem queijo, nenhum laticínios, podem partir para as verduras verde escuro. As verduras verde escuro contêm bastante cálcio
e magnésio. Então não precisa depender apenas dos laticínios. Vamos para a próxima dica. Segunda dica, praticar atividade física. É importantíssimo para a saúde dos ossos a prática da atividade física, tá? Seja ela uma atividade física aeróbica, por exemplo, uma caminhada, tá? Ou seja ela de musculação, ou as duas juntas, o que é melhor ainda, tá? Então uma caminhada que tem um certo impacto, pode até fazer um certo jogging, que é uma corridinha leve, mas apenas a caminhada já ajuda bastante. E fortalecimento, ou seja, musculação, pilates, funcional, alguma coisa que trabalhe o músculo, tá? A musculação é excelente para ajudar com a prevenção da osteoporose. Evite o consumo de bebidas gaseificadas. Existem alguns estudos que comprovam que a cola em determinadas bebidas gaseificadas, ela tira o cálcio das células e isso acelera o processo de perda de massa óssea dos ossos. Então as pessoas que têm o hábito de tomar 2 ou mais latas diariamente, elas podem estar correndo bastante risco desse refrigerante estar roubando o cálcio das células e isso vai acelerar o processo de osteoporose. Então o refrigerante, na verdade, ele contém um excesso de açúcar bem grande, então de qualquer forma ele não faz bem para a saúde de nenhuma forma e para o osso, principalmente, ele não é positivo. Bom, eu já falei da caminhada, mas a caminhada é uma excelente forma de você praticar uma atividade física de fácil acesso e ela vai ajudar a evitar a perda excessiva de massa óssea, tá? Se puder caminhar no sol é a melhor coisa, porque a vitamina D ela é importantíssima também para a absorção do cálcio. Então o que dá a vitamina D é a exposição ao sol. Se você puder caminhar ao sol, você já mata 2 coelhos com uma cajadada só. Então caminhar vai gerar impacto e vai aumentar a massa óssea, junto com o sol que produz vitamina D e vai ajudar na absorção desse cálcio. Fica aí a dica. Bom, é importante ressaltar que quando a gente fala de osteoporose, a gente já pensa em terceira idade. Mas se a gente começar a cuidar desde jovem, se a alimentação dos seus filhos forem saudáveis, se eles praticarem atividade física, se eles tiverem hábitos saudáveis, isso vai contribuir positivamente, evitando problemas para o futuro. Bom, sobre esse assunto é importante você falar com o seu médico, fazer o exame, a densitometria óssea, que é o exame que mede a densidade da massa óssea. Então conversar com o seu médico, com o seu clínico, com o seu endocrinologista e ver se de fato você precisa ingerir alguma vitamina, fazer alguma suplementação de cálcio, vitamina D, ou se simplesmente mudando os hábitos alimentares você pode assim seguir uma vida saudável e evitar futuros problemas. E por fim, o cuidado com o consumo excessivo de álcool. O álcool, assim como o cigarro, também faz mal para os ossos e para a absorção de cálcio. Então ele pode acelerar o processo de osteoporose. Bom, é isso aí, pessoal. A osteoporose é uma doença super grave, ela é silenciosa, a gente não sabe se a gente está perdendo massa óssea ou não. Se a gente mantiver os hábitos saudáveis, praticar essas dicas que eu dei agora, isso pode ajudar muito e pode prevenir uma doença ou uma fratura, né, que pode causar um monte de problemas para a nossa saúde e para a saúde daqueles que a gente gosta. Pessoal, por hoje é só. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço!